Joe, and then you'll die. Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre gráficos e tabelas. Então, para que é que serve gráficos e tabelas? Como é que a gente pode fazer essa compreensão, essa interpretação de dados na resolução de situações, problemas? Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Vai ser bem legal. Bem, como vocês podem ver, a linguagem gráfica, ela agiliza, ela simplifica a observação direta dos dados, ou seja, ela possibilita que a gente compreenda melhor aquela informação. Nós temos vários tipos de gráficos, certo? Nós temos o gráfico de segmentos ou de linhas, o gráfico de colunas ou barras e o gráfico de setores, que nós chamamos também gráfico de pizza. E ainda temos outro, certo? O gráfico de segmentos é aquele que ele evidencia uma variação das grandezas envolvendo uma relação de uma ordem, certo? Aqui nós temos uma tabela. Nessa tabela, vocês podem observar o consumo de água de uma residência nos meses de março a fevereiro de 2010, março de 2009 a fevereiro de 2010. Vamos analisar aqui. Em qual mês houve maior consumo de água? Ao observarmos a tabela, nós vamos perceber que o mês que houve maior consumo de água foi o mês de agosto, certo? A tabela, ela também é uma fonte, uma forma da gente estar organizando informações, organizando dados, certo? Só que a tabela não apresenta essas informações de forma tão clara, tão rápida, tão resumida, que a gente possa diretamente identificar essa informação. Essa parte de resumo de uma informação mais clara, mais fácil de ser identificada, a gente deixa com os gráficos, certo? Eles nos mostram, nos evidenciam melhor essas informações. Vejam, aqui a mesma informação que eu tinha lá na tabela está sendo mostrada em um gráfico. Então, logicamente, o que está aqui mais em cima, que me evidencia o maior consumo de água, e o que houve menor consumo de água no mês de novembro. Então, esses gráficos e também as tabelas, eles servem para organizar essas informações e nos ajudam a compreender, a interpretar melhor as informações apresentadas. Vejamos mais alguns exemplos. Como nós vimos, a leitura, a análise do gráfico é bem melhor do que a da tabela, certo? A gente identifica essas informações mais rapidamente. Barragem de Furnas, Itumbiara, Goiás. Agora, de acordo com os dados do relatório anual de Furnas de 2009, podemos construir diferentes tipos de gráficos com diferentes tipos de dados, diferentes tipos de informações. Aqui nós temos outra imagem das barragens. Veja, a geração de energia elétrica bruta no complexo Furnas em megahertz. Então, aqui é o título do gráfico. Aqui a gente tem a informação dele em megahertz e aqui a quantidade por ano, certo? Em vermelho, nós temos a geração térmica convencional e de azul a geração hidráulica. Isso aqui é a legenda. Ela vai servir para identificar o que está sendo mostrado no gráfico. Então, aqui nós vamos ter essa mesma informação, certo? O consumo de energia elétrica de uma residência no ano 2005, aqui em kHz de energia. E aqui nós temos um exemplo de um gráfico de colunas, certo? Que é estruturado em colunas. Aqui nós temos os meses do ano e aqui a quantidade de energia elétrica gasta durante esse ano. Todo gráfico, pessoal, ele tem que apresentar o título, as informações, né? Que geralmente estão em colunas em linhas verticais, ou gráfico de pizza, dependendo do gráfico da tabela que vai ser mostrado. E também deve ter a fonte, certo? Quem foi que forneceu essas informações. Aqui nós temos um exemplo de gráfico de barras, só que esse ele dificulta um pouco a compreensão, o outro evidencia-se melhor.
Geralmente esse tipo de gráfico aqui ele é mostrado nas contas de energia elétrica, certo? Se vocês observarem aí a conta de energia elétrica da casa de vocês, vocês vão identificar essa quantidade, essa informação que é feita, esse acompanhamento durante os meses do ano. O gráfico de setores. O gráfico de setores, como eu disse para vocês, é aquele gráfico que a gente chama gráfico de pizza. Nele se expressa as informações em forma de uma circunferência fracionada. Ele é muito usado na demonstração de dados em percentuais. Aqui nós temos um exemplo. Vejam que logicamente a gente já identifica as informações desse gráfico, certo? O título do gráfico é Consumo de Água no Brasil em 2002. A fonte é a Agência Nacional de Águas. E aqui nós temos os dados, ou seja, as informações presentes na pesquisa. Uso industrial 14%, consumo animal 5%, consumo humano 18% e irrigação 63%. Então, logicamente, aqui eu já percebo que o maior gasto de água no Brasil em 2002 é com irrigação, certo? O gráfico ele facilita muito essa leitura. Então, todo o gráfico, pessoal, ele vai ter que apresentar o total de 100% no gráfico do setor, certo? Isso aí a gente faz porque se trabalha com porcentagem, e porcentagem é o valor de 100, certo? A gente trabalha com 100%, que representa o total, o todo. Então, o gráfico ele vai ser fracionado de acordo com essa quantidade. Aqui nós temos mais algumas informações sobre como a gente se preocupa com essa questão ambiental. A preocupação com a preservação do nosso planeta levou vários países a se conscientizar da necessidade de reciclar. Aqui nós temos algumas obras de vários artistas famosos que evidenciam essa preocupação com a reciclagem. A obra de Vic Muniz, e aqui um gráfico que apresenta, cita perguntas a respeito da reciclagem. Certo? Então, aqui a gente tem a legenda para poder identificar. Aqui é um gráfico que ele apresenta várias informações, certo? Então, cada cor dessa barrinha aqui, ele representa uma informação. Então, se eu quiser saber sobre a reciclagem de latas de aço, eu vou olhar a barrinha azul escura. Se eu quiser saber sobre a reciclagem de papelão, está evidenciado aqui de verde, certo? Então, trata-se sobre a reciclagem, só que de vários produtos. Então, quando eu quiser saber sobre cada produto, eu vou observar cada cor de acordo com a legenda. Aqui nós temos o título, a fonte, que foi uma pesquisa individual feita por uma empresa. E aqui nós temos o nome dos países e a porcentagem que cada um realiza de reciclagem desses materiais. Aqui ao lado, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos mais uma obra, que é a criação de um artista plástico, só que o nome dele agora é Carlão, também de Victor Muniz, que evidencia e traz a questão da reciclagem como uma questão social. Aqui nós temos outro gráfico, certo? O gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ele tem como título o modo do brasileiro tratar o lixo. Então, a gente pode ver que 67% coloca tudo em sacos e são recolhidos pelos lixeiros, que geralmente vão para os lixões. E apenas 3% da população não se preocupa com a questão. E 5% direciona o lixo seco, a reciclagem, o lixo orgânico, faz essa separação. E 25% separa todo o lixo e envia para a reciclagem. Então, a gente ainda tem muito que melhorar em relação a essa utilização do nosso lixo, esse descarte correto, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico de linhas, um gráfico de evolução. A gente pode perceber que a questão da reciclagem no Brasil tem melhorado muito, certo? Em 2006, nós já temos 12% e aqui nós temos 4%, certo? Aqui, ó, está mostrando o símbolo de porcentagem. Por quê? Porque esse quantitativo aqui, ele é em porcento, certo? Por 100. Então, a porcentagem do total de resíduos urbanos, apenas 12% dos resíduos urbanos em 2006 são levados para a reciclagem. Para onde vai o lixo que não é reciclado? Aqui eu tenho outro tipo de gráfico que também mostra essas informações sobre a reciclagem. Um gráfico de linhas que expressa a curva do gráfico
em relação à pesquisa eleitoral agora. E aqui nós temos algumas curiosidades sobre a reciclagem no nosso país, certo? Os 3 R's, para que é que servem os 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar, que é muito importante, tá certo? Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Nós vamos analisar mais alguns gráficos e tabelas na nossa atividade lá na Iônica. Aqui nós temos uma imagem para se refletir, certo? O ser humano só poluindo, gerando mais acúmulo de lixo, certinho? Então, vamos prestar mais atenção aí ao descarte correto do nosso lixo.